Mas, pastora Regina, vamos para a palavra, né? Vamos, Louvado seja sim, Deus. vamos. Hoje, né? Se um é bom, dois é melhor, né? Amém por isso. Um é bom, dois é melhor. Louvado seja Deus. Então, amado, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, né? Os dois pregadores, eu e a pastora Regina, vamos fazer aqui uma dupla, né? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E o texto que nós vamos ler está no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1. A palavra do Senhor fala da doença de Ezequias. Naquele dia, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O versículo 2 diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e com verdade de coração, e fiz o que era reto a teus olhos, e chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e ouvi as tuas lágrimas, e acrescentarei os teus dias 15 anos de vida. Graças a Deus por isso. Meus amados, louvado seja Deus. Veja bem a história desse homem. A Bíblia diz que o rei Ezequias era um rei, mas era desde pequeno, desde a sua infância, da sua juventude, ele já andava nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz, pastor Regina, que desde quando ele era novo, desde a sua infância, desde a sua adolescência, ele já servia a Deus. Não é fácil servir a Deus na sua adolescência, não é fácil servir a Deus na nossa infância, mas a Bíblia diz que com Ezequias era diferente. Só que tempo depois, quando ele se tornou rei, mesmo ele tendo uma vida abençoada, a Bíblia diz que a casa dele, ele não conseguiu colocar a sua casa em ordem. E a casa dele não era como ele queria e muito menos como Deus queria. Mas já uma certa idade, a Bíblia diz que ele adoeceu. Adoeceu com uma enfermidade difícil de ser curada. Os médicos não tinham como curá-lo. E Deus envia o profeta Isaías a ele. E o profeta Isaías vai até ele, pastora, né? E dá um recado de Deus. Amém. Amém? Amém. E quando ele recebe aquele recado, muito entristeceu a alma dele, né? Porque naquele momento que Deus manda aquele recado para ele, diz: ó, coloca a tua casa em ordem, porque tu não vai sobreviver, tu vai morrer. E aquilo ali ele se desesperou, porque ele viu que ainda não estava preparado para aquilo, para aquele momento, né? Para aquele acontecimento, para aquilo que Deus havia mandado o homem de Deus falar. Então ele viu que não estava ainda preparado. E o que a gente vê, o que ele faz? Na mesma hora que ele recebe essa notícia, a ação dele foi buscar a Deus. A ação dele, pastor, foi se colocar diante do Senhor, clamar, né? A Bíblia diz que ele colocou o rosto sobre a parede, né? Ali, e começou a clamar, começou a buscar Deus. Começou ali um desespero na alma daquele homem, porque chegou a hora, chegou o momento. Chegou aquilo que ele não queria, Deus manda dizer que ia acontecer, pastor. E ele tomou, pastor, uma decisão certa de buscar Deus. A Bíblia diz que foi uma decisão, ou seja, ele estava passando por um momento que ele não esperava. Por quê? Porque ele servia a Deus, ele era um homem de Deus, ele era um rei, mas também era um servo do Senhor, servia a Deus com alegria, servia a Deus de verdade, e ele não esperava ter essa situação, e principalmente quando o profeta Isaías chega, e chega o recado a ele, a notícia chega lá no leito que ele estava, né? E ele diz o seguinte, ora, foi avisado, o profeta, o homem de Deus está aí. E quando ele soube a notícia, pastor Regina, a Bíblia diz que ele se alegrou. Ele achava que vinha boas novas, porque ele achava que o profeta ia trazer boas novas, mas o profeta não trazia boas novas para ele. O profeta, pelo contrário, né, pastora? Com certeza. Quando ele viu o homem de Deus, quando o profeta chega e disse: tem coisa boa de Deus aí para mim, né? Aí, de repente, ele se depara com um recado de Deus, disse: ó, tu vai morrer, coloca a tua casa em ordem. Aí ele clamou, ele teve uma ação, né? Uma reação.
Porque cada ação tem sua reação. Ele teve uma reação daquilo que ele acabara de ouvir, que muitas vezes nós não temos. A reação dele foi correr para diante do Senhor, né, para a presença de Deus e orar e clamar. E muitas vezes quando nós recebemos algo, nós recebemos uma notícia ruim ou alguma coisa assim que vem sobre a nossa vida, muitas vezes nós nos escondemos, nos isolamos, muitas vezes não queremos falar com ninguém, muitas vezes não queremos nem buscar a Deus, muitas vezes deixamos até de crer, porque aquilo assolou a nossa vida. Aí a nossa fé naquele momento, pastor, enfraquece. Pastora Regina, e nós louva a Deus, por quê? Porque quando ele recebe a notícia que o profeta diz, olha, o Senhor manda te dizer que tu coloca a tua casa em ordem, porque tu não vai ficar bom desta doença, tu não vai levantar desse leito, tu vai morrer. A Bíblia diz que ele chora amargamente, e quando ele chora amargamente, ele lembra, disse, eu vou falar com Deus como eu sempre falei, conheço o Deus que eu sirvo, desde a minha juventude, desde a minha infância que eu sirvo esse Deus. E esse Deus, ele não lança fora um coração quebrantado, e eu conheço o Deus que eu sirvo. A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e ora a Deus, e diz, oh meu Deus, oh meu Pai, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sempre te servi, o Senhor sabe que eu sempre te amei, o Senhor sabe que eu sempre andei no teu lugar, ou seja, sempre eu estive diante do Senhor, e sempre fiz aquilo que o Senhor, aos teus olhos, aquilo que agradava o teu espírito, aquilo que agradava ao Senhor. E a Bíblia diz que na mesma hora, a oração dele chega ao céu, pastora Regina. Graças a Deus. Agora tem uma coisa que nos chama a atenção. Aquele homem, ele tinha algo para dizer para Deus, ele tinha argumentos, né? Porque Deus conhecia aquele homem. Deus conhecia e sabia da inteireza do coração dele, como ele diz, eu sempre andei reto diante de ti. Eu sempre fiz a tua vontade. Então ele clamou diante do Senhor, dizendo, abrindo o coração dele, dizendo, eu fui um servo fiel. Querido, isso aqui traz para nós algo assim, como é que está eu diante do Senhor? Será que quando assola uma coisa dessa, nós temos argumento para falar com Deus? Senhor, eu sempre andei reto, Senhor, eu sempre procurei fazer a tua vontade, eu sempre te busquei. Ou nós temos vergonha e muitas vezes nos escondemos porque nós temos até vergonha de falar com Deus da forma como nós estávamos andando. Aí quando o negócio chega, começa a pegar, é que eu corro para Deus, mas eu não tenho um argumento para dizer por quê, porque a minha vida não estava legal com Ele. Minha vida não estava boa, não era, pastor? Pastora Regina, louvado seja Deus. E Deus vendo o clamor dele, Deus vendo o choro dele, Deus vendo que ele estava aflito, e ele tinha razão de pedir misericórdia, porque ninguém quer morrer. Outra, Deus traz duas notícias pelo profeta Isaías que ele não queria. Que ia, ou seja, colocar a casa dele em ordem, que ele achava que estava bem, não estava. Segundo, Deus disse que ia matar ele. E eles não aceitam a situação. Ele disse, não, Deus sempre trará uma solução. E eu quero te dizer, meu amado, Deus sempre traz uma solução. Deus sempre trará uma solução. Deus é o Deus que resolve problemas. Não importa o que você está passando, para Deus, para você importa. Está te pesando, a cruz está pesada, o fardo está pesado, mas eu te digo o seguinte, para Deus, Deus sempre tem uma solução. Então a Bíblia diz que no mesmo instante o Senhor Deus diz, olha, chama o profeta que tinha levado o recado antes de morte, de desespero, de tristeza, de desânimo para quem já estava doente. Deus, na mesma hora, quando ele ora, instantaneamente, Deus chama o profeta de volta. A Bíblia diz que o profeta não estava no pátio ainda, ou seja, do palácio do rei. Chama ele, o profeta de volta e diz, agora volta lá de novo. E diz para ele que ouvi a oração dele, ouvi as suas lágrimas, e acrescentarei agora mais 15 anos de vida a ele. Louvado seja Deus. É isso, meu amado, que eu quero te dizer. Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. O Deus que fez isso lá na vida desse homem de Deus, desse rei. O Deus que curou esse rei é o Deus que te cura. O Deus que resolveu o problema desse rei é o Deus que resolveu o teu problema. O Deus que fez é o Deus que faz. O Deus que era é o Deus que é. O Deus que é agora é o Deus que será. Então não te preocupa. Coloca, ora a Deus, apresenta ou seja, apresenta os teus problemas, apresenta a tua causa ao Senhor, confia nele, como diz o Salmo 37, e o mais tudo ele fará. Acredita no Senhor, mas acredita de todo o teu coração. Lança as tuas lágrimas, lança o teu fardo diante do Senhor, mas não duvida
que ele vai resolver o teu problema. Ele vai ter uma solução para o teu problema. Não importa como é, não importa o que seja. Deus é Deus, é e sempre será Deus, né, pastora? Amém, verdade. E aquela oração daquele homem foi tão forte e tão profunda que chamou a atenção de Deus, tá? Ele era da alma, chamou a atenção. E quando é uma oração verdadeira, veio da alma, o clamor da alma. E quando ele ora, Deus veio e diz, pois então, vai lá e diz para ele que mais 15 anos eu dou. Como nós temos feito a nossa oração, querido? Como nós temos chegado diante do Senhor? O que nós temos apresentado nas nossas orações para Deus? Como nós temos falado com Ele? Nós temos exigido que Deus abençoe, porque o Senhor tem que me abençoar. Ou nós temos nos humilhado diante do Senhor, porque aquele homem era um rei, mas diante de Deus ele era pequeno. E ele se humilhou diante do Senhor, ele entrou na presença de Deus, ele chorou, ele clamou, ele se humilhou. E ali Deus ouviu o clamor, ouviu ali o coração dele, né, as lágrimas, viu as lágrimas e o coração dele ali quebrantado. E Deus ouviu o clamor, atendeu e concedeu mais 15 anos de vida. Querido, que nossas orações cheguem aos céus, que o nosso clamor chegue aos ouvidos do Senhor, que Deus possa se agradar, né, das nossas orações com humildade, com sinceridade, sabe, com o coração quebrantado, não exigindo, mas pedindo, né, se humilhando diante do Senhor. Que nós possamos ter essa simplicidade diante de Deus. Amém. Vamos agora orar. Vamos Aleluia. agora orar. Louvado seja Deus, você que tem nos acompanhado. Você não está só. Nós estamos do seu lado, nós estamos com você. Nós vamos orar e te abençoar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus e amado Pai, graça te damos, meu Pai, meu Deus e meu Pai, por nos ouvir. Nós oramos, meu Pai, pelas pessoas que têm colocado o seu nome nesse livro, meu Pai, no livro de oração nós temos colocado. As pessoas que têm enviado pedido de oração, nós abençoamos, meu Pai, Senhor da glória, Santo Deus e Pai poderoso, o Senhor que fez, o Senhor que faz, o Senhor que pode todas as coisas, está nas tuas mãos, meu Pai. Nós abençoamos e repreendemos a doença, repreendemos todo o mal, todos os problemas que tem assolado esta pessoa, essa pessoa que não tem dormido, esta pessoa que não tem tido paz, essa pessoa que está, meu Deus, passando pelo vale da sombra da morte, com tantos problemas, afligido, meu Pai. Oh Deus, o Senhor conhece a situação deste homem, o Senhor conhece a situação desta mulher, ela precisa de um milagre urgente, ela precisa de um milagre urgente, meu Pai, e nós contamos com a tua ajuda, repreendemos a doença, repreendemos o mal, repreendemos toda enfermidade, toda maldição, toda macumba, feitiçaria, bruxaria, toda inveja, toda seta maligna, está repreendido pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa esta casa, abençoa esta família e declara ungido e abençoado em nome de Jesus.